Se liga aí, galera! Educomunicação é na MSE TV. Você está assistindo a MSE TV, o canal do MSE Santo Amaro. Se liga aí, galera! Hoje, mais uma vez, estamos voltando aqui com o nosso podcast Na Medida Certa, com a presença especial de alguns convidados, do nosso promotor de justiça, Dr. Fernando Henrique Simões, do nosso menino Chico e do nosso jovem também PH. Muito obrigada pela presença de vocês, se apresente. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Vitor, faço parte aqui da associação do CMSP e... Do MSE. Do MSE. Sou um pouquinho vergonhoso, mas com o tempo não vai se soltando aí. É isso. E você, PH? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Obrigado a vocês por me dar a oportunidade de estar aqui hoje. Faço parte do MSE e falo um pouco aqui do Pode Pá. Na medida certa. Bom, meu nome é Fernando Simões, eu sou promotor de justiça aqui em São Paulo já há 10 anos. Trabalho com execução de medida socioeducativa há 13 e visito aqui o serviço Santo Amaro já há uns 3 ou 4 anos e é isso. Estou aqui para colaborar com o que for possível aí nesse papo. É isso, doutor. Eu acho que enquanto MSE, nós que agradecemos a vinda e abrir esse espaço que é inovador. É tão difícil, só nas inspeções que o Ministério Público vem, a Defensoria vem, o juiz vem, mas no dia a dia eu acho que os meninos sentem muito essa falta dessa proximidade com o MP. Porque uma coisa é o MP lá, uma coisa é o MP estar aqui na medida e poder conversar. Chico, vamos começar a conversar, o Paulo, o PH, fazer alguma pergunta para o doutor, aproveitar, perguntar qual é o papel do MP, do Ministério Público, né? Eu queria fazer uma pergunta. Qual que é o papel do promotor, né? Isso. Então, eu até me sinto muito bem assim na execução, porque o promotor tem um papel diferente, né, na execução, que a gente chama. Porque o papel mais tradicional do promotor no sistema de justiça é acusar, né? O promotor é uma figura paga basicamente para acusar, o defensor para defender e o juiz para julgar, seja para condenar, ou seja, para fazer o que o promotor está pedindo, seja para fazer o que a defesa está pedindo, que é uma absolução. Na verdade, o promotor também pode pedir ele pode arquivar o caso, né? Na fase anterior à execução, que a gente chama que é a fase de conhecimento. É conhecimento no sentido de conhecer as provas, né? Que vocês passaram por isso, né? Quer dizer, quando tem alguma acusação, né? A polícia, né, reúne as provas, manda para o Ministério Público e o Ministério Público, que é, né, essa instituição da qual o promotor faz parte, ele pode ou concordar com a polícia e dizer, de fato, tem provas, e acusar, ou ele pode arquivar. No caso da infância, né, tem uma outra alternativa que é a remissão, que é uma espécie de perdão, né? Agora também para os adultos tem alguns outros instrumentos também, que ele pode fazer um acordo, né, um acordo de não persecução penal, enfim. O promotor tem algumas alternativas, né? Então ele pode discordar da polícia e falar, não tem prova. Ele pode fazer um acordo, pode conceder um perdão, enfim. E essas coisas passam pelo juiz também, né? Enfim, o juiz tem que concordar, né? Homologar, que a gente chama. Ou ele pode acusar, né? Mas na fase de execução, que é com a qual eu gosto de trabalhar e trabalho há tantos anos, é diferente, né? A função do MP ou do promotor não é essa, né? A função do MP é verificar se os órgãos que são responsáveis por executar as medidas, né? No caso dos adultos, são as penas, no caso dos adolescentes, são as medidas socioeducativas, se elas estão sendo cumpridas corretamente. Então, eu me sinto bem melhor nesse papel do que no de acusador. Mais confortável, tá, doutor?
é mais o meu perfil, né? Eu acho que alguém tem que fazer esse papel de acusador, né? Vocês sabem que na sociedade funciona assim, né? Alguém tem que fazer, são vários papéis, né? Licença aqui, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. A palavra de um promotor, então o que você quer dizer, então tem um peso, certo? É a opinião dele, a gente chama de opinion delicti. Ele olha as provas e fala, eu acho que ele cometeu. Mas e se for para ajudar dentro de uma fundação? Vocês teriam peso na palavra? Vocês teriam forças para conseguir ajudar? Dentro da fundação, você diz na execução, nesse outro papel, não de acusar, mas de verificar se a medida está sendo cumprida corretamente. Sim, que aí é essa função que eu gosto mais, que é a função que eu trabalho, que é de verificar se a Fundação Casa está cumprindo corretamente o que está escrito lá na lei, que é a lei do SINASE, que a gente chama, que é do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Fala lá um monte de coisa que a Fundação Casa tem que fazer, um monte de coisa que os serviços de medida em meio aberto tem que fazer. E o senhor já resolveu alguns problemas da Fundação? Sim, então, por exemplo, o que mais acontece, né? Não sei se vocês chegaram a presenciar algo desse tipo, mas aqui no serviço, com certeza, não sei se já ouviram isso, mas aqui com certeza os técnicos, gerentes já presenciaram isso, tenho certeza. Que é ouvir adolescente que reclama de agressão, adolescente que reclama de que a comida não é boa, adolescente que reclama que o professor não vai dar aula, adolescente que reclama que não tem atividade de contraturno, adolescente que reclama que... Acordar cedo, 5 horas da manhã para o psicólogo. Isso, tudo que está lá no SINASE que a internação tem que fazer, nem sempre é feito. Então, o que a gente faz? A gente tem relatórios bimestrais, a gente tem que fazer visitas bimestrais e faz relatórios. Então, a gente tem instrumentos para isso, tem inquéritos que a gente pode abrir. Assim como tem, quando alguém faz alguma coisa de errado, tem uma investigação contra a pessoa, o adolescente ou o adulto, né? Pode ter um inquérito criminal. Nós também temos investigações que a gente pode abrir contra a Fundação Casa, contra a SMADS, né, a Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social, que é a Secretaria de Governo, que é com a qual os serviços de medida se conveniam para executar essa medida na qual a gente está aqui falando, né, o MSC Santa Amaro. Enfim, então o Ministério Público pode e deve, né, essa é a minha função atual, fiscalizar se esses órgãos do governo estão fornecendo a alimentação adequada, se os professores estão lá dando aula, porque às vezes também o adolescente fala, mas ele também não faz a sua parte. Depende, né? Porque caso a caso. Acredito que um dos meios que ele não deve estar fazendo, às vezes o adolescente deve estar com a cabeça muito confusa também, né? Acontece. Tá em um lugar para se adaptar e vai sabendo que vai ficar um belo tempo preso, né? Onde que muitas das vezes a comida vem sim vencida, mas acaba reclamando, muitas das vezes não acaba mudando. Então o adolescente acaba se frustrando por causa disso, né? E em relação a pessoas apanhar lá dentro, acredito que todo dia você tem que ter uma mente forte, né? Pra lidar com aquilo, porque não é fácil lidar com 80 adolescentes dentro de um convívio. Então nem sempre não vai acordar bem, né? Então acredito que não é porque nós quer e não é porque nós não quer fazer as atividades. Porque tem coisas que colocam pra nós que a gente tem que ser obrigado, mas coisas que nós não quer fazer. Em relação à comida, você vai ser obrigado a comer uma comida que está com barata, até mesmo com mosquito, cabelo de pessoas. Você não vai comer uma comida dessa, mas pra você não passar fome você vai comer, certo? Sim. Eu já ouvi muito isso. Eu encontrei o senhor uma vez lá dentro. Foi uma ou foi duas. Você me chamou pra falar com o senhor, reclamei sobre a comida, reclamei sobre os vestimentos da roupa que nós tem, que muitas das vezes são rasgadas. As cuecas amarradas também. Muitas vezes falta cueca. Não tô pedindo um conforto, um reino, né? Porque foi as consequências, então nós temos que pagar. Que mal lhe pergunto. Mas também, se vocês vão lá para ajudar
e não resolve nada, não adianta você estar indo lá, certo? Concordo. Mas ó, que mal lhe pergunte, dessa vez, imagino, foi você que chamou, que me chamou para falar sobre isso, ou eu que te chamei sem você falar nada? Você que me chamou. Tá. E aí, essas coisas melhoraram ou não? Não. Então. Ficou ruim e foi piorando até eu ir embora. Agora eu não posso falar como que está, né? Tá, e você pode falar que unidade que foi? Na Rio Paraná, no centro. Tá, na Rio, que nem é tida como uma unidade das ruim. piores. Não é. Até onde chegou pra mim não é. Eu tô lá faz porque tempo. coisas ruins não chegam, né? Mas coisas boas que vocês querem escutar pode acabar chegando. Então, mas uma das coisas que eu levo em conta, aí cada um faz o que de acordo com a sua experiência, né? Eu tô há muitos anos nisso. Uma das coisas que me parece que a gente deve levar em conta é a quantidade de pessoas que falam uma coisa ou outra. Então, por exemplo, eu nunca chamo um para ouvir. Eu chamo 2, chamo 3, às vezes 4, depende. Então, assim, na Paraná, que eu me lembre, faz quanto tempo isso, mais ou menos? Que eu tô na rua faz um mesinho, mas que eu passei com você faz uns 5, acho uns 3 meses por aí. Tá, eu não me lembro desses últimos tempos de ter tido tantas reclamações. Eu posso até olhar lá nos relatórios, mas assim, é difícil ter uma sequência de reclamações e a gente não mandar um ofício para a diretoria regional. Posso olhar lá se teve. O que acontece nesses casos, geralmente, quando um adolescente reclama e os outros não reclamam, eu não sei se era uma reclamação geral, mas o que eu me lembro é que tinha uma unidade, mas não era lá na Paraná, acho que era na Onyx ou na São Paulo, ou em ambas até, porque era a mesma empresa, na verdade, que tinha muita reclamação, e aí a gente oficiou, eles multaram a empresa e mudou a empresa e melhorou, e depois começou a piorar de novo. Enfim, são coisas cíclicas, né? Que eles melhoram a comida, depois piora de novo e tal, porque a licitação imagino que seja, não sei se é menor preço, mas é um contrato público a alimentação, é um contrato que tem regras e, enfim, tem uma fiscalização que eu acho que deve ser feita por uma nutricionista da Fundação Casa, mas quem faz a comida é a empresa que é terceirizada, enfim. E aí eu sei disso, eu sei que eles geralmente quando muda, por um tempo os adolescentes não reclamam, depois de 2, 3 meses começam a reclamar de novo. Então é isso, assim, as ferramentas que eu tenho são essas. Assim. Acredito. Quantas pessoas reclamaram? Não sei se nesse dia só você reclamou. Se só você reclamou, provavelmente eu coloquei lá no relatório e perguntei pro diretor. E aí... em relação a isso, quantas pessoas reclamaram, eu não posso te dar um número certo. Não, eu sei que não, porque... mas era uma reclamação geral, você acha? Eu não sei. Que eu fiz era geral, né? Sobre a Na casa. época que você fez, todo mundo reclamava? Sim. Tá. Porque tem adolescente que quer falar, mas acaba não falando. Tá. Às vezes pode ficar com medo, às vezes se priva. Ou até mesmo muitos funcionários têm costume de fazer isso, chamar de canto, querer conversar. Então o adolescente acaba ficando com medo e não querer expor o que está acontecendo, né? Tá. Eu acho que recentemente a equipe aqui do MSE teve um seminário no próprio MP aqui no centro de São Paulo, e onde o diretor da Rio Paraná estava presente. E ele estava no debate e tudo mais, ele colocou que ele busca, enquanto profissional, enquanto ser humano, fazer sempre o melhor papel. Mas ele falou uma coisa que eu também levo isso em consideração em trabalhar em serviços, né? Nós trabalhamos como seres humanos. Às vezes o que eu quero, o meu colega ali vai demorar a aprender a trabalhar com o ser humano. Às vezes nem todo mundo vai trabalhar para trazer o melhor. Sim, pelo salário. Ou às vezes também não está num dia legal. Então, muitas coisas acontecem dentro de uma fundação ou dentro de um serviço qualquer que não é da direção esse papel de fiscalizar. O MP está para fiscalizar, mas dentro de um complexo que é a fundação, tem sempre um profissional que não está ali como profissional, está sempre como um trabalhador. E às vezes também não são valorizados, Paulo. E acaba no dia a dia trazendo uma situação para aquele que não tem nada a ver, que é
aquele adolescente que está lá só para cumprir a medida mesmo. São situações que acontecem mesmo. E você não é o primeiro e nem vai ser que vai trazer casos de que não estava numa situação legal dentro da unidade. Acredito que... Fala no microfone, Paulo. Acredito que a periferia, comparada com a sociedade que é vista como um bem de vida, né? Uma classe média, né? Classe média é muito diferente, né? Porque dentro desses lugares você encontra mais pessoas negras. Sim. Mais pessoas que veio da periferia, né? Mas por trás disso tem um sofrimento, né? Mas vocês não se importam com isso. Vocês se importam com o ato infracional que o adolescente fez, O com a crime que ele pessoa de cometeu. maior, com a sentença que vai dar, Sim. se ele matou, se ele roubou. Mas vocês nunca se aprofundaram o que fez ele fazer aquele erro, como que anda a vida dele. Então é fácil julgar, né? Então tem muitas diferenças, eu acredito, né? Eu acho que sim, eu acho que você tem razão quando você diz que as carreiras, você está falando das carreiras jurídicas, você está falando do fórum, né? Do Sim. juiz, dos promotores, em geral, é isso? Sim, em geral. Ou da Fundação Casa, de todo mundo. Em geral. Em geral, acho que ele trouxe antes do senhor sentar à mesa que dentro da medida, tanto em medida socioeducativa quanto dentro da internação, é perceptório que 90% dos adolescentes lá são negros, pardos. E ele realmente falou que o tempo que ficou lá, que foi um período mais de um ano, ele nunca encontrou com alguém que se identificasse como uma pessoa de classe média ou rico. Sempre era da classe C, como eles falam, né? Sempre é pobre. Ele falou que nunca cruzou com realmente alguém rico. Então ele estava me perguntando por que só o pobre cumpre a medida na internação e o rico não. Aqui não passa rico? Eu falei, passa. Mas eu Era acredito isso, Paulo? que. Sim, mas eu também acredito que essas pessoas ricas têm um dinheiro, né? Tem uma financeira. Então elas têm uma estrutura a mais para poder lidar com aquele problema, né? Sim. Não. Então muitas das vezes acaba saindo, né? E eu também queria saber, né, também que se nós somos a mesma pessoa, independente do dinheiro, independente do que for. E eu também queria saber que se nós, que somos da classe baixa, assim, né, preto, nós ficamos bastante tempo quando nós vamos presos, e porque quando eles fazem, pode ser o mesmo crime que a gente cometeu. Se eles vão presos, quando der 2, 3 dias eles já estão soltos, já estão viajando para os outros lugares. Aí quando é nós, não. Nós fica 2, 3 anos, ainda quando sai ainda tem que cumprir medida, tem que cumprir isso, aquilo. Queria entender também, né, porque se os direitos são para todos. Olha, eu não tenho dados assim, porque eu não sei se a fundação, se ela tem essa questão de perfilamento racial. Assim, eu sei que tem pesquisas que mostram que é um pouco maior, tipo, na população... CNJ? A do CNJ coloca, né? Coloca. Que acho, se eu não me engano, é algo do tipo, pelo IBGE lá, pelo critério racial, a população acho que é 60% 65, negro, 65%, e no sistema é um pouco a mais. Isso. Algo como 10% a mais, algo assim. Não é tanto, mas é um pouco a mais. Agora, o que vocês estão falando é outra coisa. Vocês estão falando assim que os brancos que entram no sistema saem mais rápido da internação. É isso que vocês estão falando. Foi isso que você falou, né? Não só os brancos, as pessoas brancas. São as de classe média, classe alta, assim, né? Que não, parece que... Então não é só a questão da raça, é a questão da classe também, né? Porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, quanto melhores condições ela tem, mais rápido ela sai, né? Então, aí isso que eu ia falar, são duas coisas diferentes que têm a ver uma com a outra. E eu concordo com você, acho que é bem... eu concordo assim, não em números, porque eu não tenho os números. Eu acho que aí daria uma ótima pesquisa sociológica, marcadores sociais da diferença, essas coisas, né? Porque você teria que pegar... eu acho até que tem pesquisa sobre isso, mas... Aqui no MSE a gente aplica, o gerente daqui aplica, dependendo do período do ano, dois questionários de quem são os adolescentes que estão entrando e quem está saindo. Quem sai mais rápido, quem fica. E os brancos saem mais rápido? 100%. Tá. Então, porque
aí, porque daí a gente vai começar a falar por hipóteses, né? Enfim, mas independente dos números, porque daí eu precisaria conhecer melhor as pesquisas. Eu conheço pesquisas antigas dos anos 90, acho que do Adorno, Hoje não tem professor mais, de sociologia da USP, ele já fez isso. Eu sei que tinha uma certa diferença, sim. Mas o que eu percebo, assim, né, eu vou falar aí por minha percepção, que eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando, é o seguinte, que quando a liberdade de estudo, o que se cobra lá no fórum, né? É o tripé, né? O famoso tripé, né? Que é trabalho, profissionalização e educação, né? Bom, teve vários casos que a gente pegou, assim, que eram atos infracionais bem diferentes do que costuma ser. E aí, quando é o costuma ser, provavelmente é o que vocês estão falando. É o ato infracional do adolescente, o pobre, o que você está falando, né? Que tem a ver mais com tráfico patrimonial, assalto e tal, roubo, furto, alguma coisa assim. Qual que é esse outro? Lesão corporal e de trânsito, que é o trânsito, falsificação de documento, teve já que furto, furto, mas eu tô falando daqueles típicos de classe média alta. Aí tem a que é o do Playboy que eles do Playboy, falam, né? não, é do Jerry. Do quê? Jerry. Jerry é o Playboy, que é o novo. Tô atrasado na gíria. É Jared. Eu tô com a gíria antiga. Do Playboy. É diferente. Uma coisa que eu sempre. Mas eu só ia dizer o seguinte: é que nesse caso, você vê, o tripé da LA não funciona, porque aí se o moleque, nesse caso, eu peguei um que era muito assim, eles tinham brigado na balada, tal, na noite, assim, tinham 3 caras de classe média alta. Classe média alta não, rico mesmo. Rico. Assim, bem ricos. Eles tinham batido muito num outro, quase, não sei nem se não morreu até, se foi, só que não caiu no homicídio, porque acho que eles deram como excesso culposo. Mas enfim, não sei se estava como lesão corporal ou como homicídio. E aí, só que assim, os 3 faziam faculdade, aí começaram lá, não precisa profissionalizar porque ele já faz faculdade, tá empregado no escritório do tio, do pai, não sei quem. Teve um caso aqui, doutor, só para complementar, teve uma adolescente aqui que o ato infracional era algo que qualquer outro adolescente cometeria. Quando a gente foi falar de questão dos tripé, trabalhava no banco Atibaia, você lembra qual era o banco? Santander. Não. Santander, não era do Santander? Não, era lá na Avenida Paulista, no Safra. Safra. Trabalhava Família no Safra. Trabalhava no Banco Safra. A mensalidade da escola triplicava o salário de um técnico aqui. Fazia idioma, para cumprir a PSC, teve que esperar férias da escola para poder se adequar à PSC. E não tivemos problema nenhum com essa questão. Tudo que ela precisava, ela tinha. A questão era só briga em escola, realmente. E a situação daquela menina não precisava da nossa intervenção. É totalmente diferente quando chega um adolescente aqui da região, que a gente precisa fazer, que o direito dele só acontece quando ele chega na medida. Sim. São violações de direito que não precisaria acontecer. E eu sempre, a equipe aqui nunca falou para um pai que chega, seja ele quem for, de classe média alta, baixa, rico mesmo, que aqui a gente sempre discute com os meninos aqui, passa todos os tipos de classe, mas para nós é só um adolescente que está no ato infracional. E o que a gente coloca, que todo mundo aqui para nós é igual. Só que na hora que nós estamos fazendo PIA, a gente percebe a diferença ali. É no momento do PIA que a gente percebe a diferença de classe social aqui, mas não diferença do adolescente. É o documento que vai fazer a gente trabalhar. Então, mas aí voltando no que você disse, eu acho que dá. Você falou assim, mas não dá. São todos iguais? Não, as pessoas são diferentes, mas se você quer dizer assim, então eu tô sendo punido porque se o outro lá é rico, ele não vai cumprir nada. Não. Como que você consegue fazer os diferentes ficarem iguais perante a lei, digamos assim?
Porque você tem medidas diferentes. Então, o que você pode fazer nesse caso? O que eu sou a favor? Mas aí tem que ser desde lá da primeira fase. Desde o juiz lá no conhecimento, o promotor lá tem que aplicar uma medida que consiga fazer isso. Então, aplica a prestação de serviço à comunidade. Mas até nessa aplicação, doutor, a gente percebe diferença. É de 1 mês, 16 horas. Então, mas aí tá errado, né? Tá errado. Porque aí chega pra gente desse jeito. Então, por que você vai fazer? E na boa, eu também acho o seguinte, a própria liberdade assistida, então esse negócio do tripé tá errado. Por que tem que ser sempre estudo, trabalho e profissionalização? Por exemplo, ato infracional sexual, né, que tem é o que aparece muito, mas não para nós, então, não para eles. Então, mas aí quando chega pra gente, a gente começou, e é engraçado que isso quase todas as analistas, quer dizer, no nosso grupo de analistas tem muitas que são mulheres, né? É uma maioria de mulheres. E aí eu trabalho com uma analista mulher há muito tempo. E aí teve um questionamento que veio delas mesmo, dizendo assim, olha, isso já faz anos já, assim. A gente tenta horizontalizar tudo lá, assim. Então a gente tem essa conversa com todo mundo tem essa questão da contribuição. E eu lembro de eu conversando com ela, eu falei, olha, como é que esse pessoal comete esse tipo de ato infracional e não tem nada a ver com a questão de trabalho, de profissionalização, de estudo talvez, mas também isso na escola aqui no Brasil essa questão de educação sexual é super tabu e tal. Essa pessoa tem que passar por um tratamento tem que ter outra atenção esses atos de infrações sexuais. E eu também acho. Não é? E a gente começou a exigir isso no PIA. Porque senão fica de graça a LA para esse adolescente também. Só para te dar um exemplo não é o que você falou, mas é outro caso que a gente tenta. Pode ser a PSC equiparar. também. Porque senão. Entende? Agora, nesse caso que você falou, eu acho isso. Por que o branco, o rico, não sei o que, não tem? Então, aplica a medida correta para ele. Então, ele já está empregado no escritório do pai, não sei o que. Então, vai cumprir prestação de serviço à comunidade por 6 meses, por exemplo. Pelo máximo, sei lá. O máximo. E na LA, eu acho que ele deveria ficar em LA também. Para outras coisas. Porque quem falou que ele sabe... Ele precisa de outro tipo de ressocialização que a gente busca diferente. Ele precisa de outra coisa, né? Em relação a ele, assim, limite. Sem querer cortar a linha de raciocínio. Mas é isso aí. Porque as pessoas que ficam 1 ano, até mesmo 2 anos dentro de uma fundação, ou dentro de um CDP, de um presídio, por que tem que sair assinando alguma coisa? Então, isso aí também tem a ver, acho um pouco com aquela questão do pós-medida aqui. Você não tem pós-medida em São Paulo, né? Agora você tem, mas é um pós-medida meio... É pós-medida após a medida aqui. Então... Porque uma das questões que eles trazem, e os meninos estavam discutindo aqui na mesa, se ele ficou cerca de 12 meses em regime fechado e ainda tem que sair, às vezes sai com a SEMI mais uma PSC. E a prestação de serviço. Que é a PSC, a prestação de serviço. Às vezes ele fica 14 meses numa internação e ainda sai com a LA por tempo indeterminado. Aonde a gente está querendo chegar? Chega a ser punitivo, já que ficou um período... Eu acho que a medida... Quando as pessoas que pensaram o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas pensaram a liberdade assistida como a melhor, a medida ideal. Por quê? Porque ninguém aprende, né, a voltar, entre aspas, para a sociedade quando está, entre aspas, preso, internado, né? Porque lá você tem outro tipo de... Né, todo mundo sabe aqui, né? Você está restringido. Está recluso, você não tem... Está recluso. Então, o ideal é a liberdade assistida sempre. Mas por uma série de questões, até morais, né? Quando o ato é grave, etc e tal, enfim, tem essa questão da internação. Eu acho que deveria ser restringir o máximo possível. Mas tem talvez um excesso de internação, não sei, um tempo excessivo, talvez. Então, eu sou muito favorável à liberdade assistida. O problema é o que eu acho que você está colocando mas já teve uma internação excessiva. A questão eu acho que é essa, que o que tem que ser tratado, por exemplo, você quer fazer o adolescente voltar
para educação, porque alguém que saiu da escola antes, né? A grande maioria que entra no ato fracional estava fora da escola. E você vai fazer isso via fundação? Não, você tem que fazer isso no meio aberto. Então, a razão é essa. Mas ele deveria estar em meio aberto. Porque não já passa o que passa lá dentro. Se coloca no nosso lugar, você aguentaria ficar um ano dentro de uma internação? Se coloca no nosso lugar, você aguentaria ficar um ano dentro de uma internação ou até mesmo dentro de um CDP? Não, é que é outra coisa, né? Mas eu te perguntei, você aguentaria ficar? Mas, veja, mas aí você está colocando do ponto de vista... Eu tô falando pra você se colocar no nosso lugar. Sim. Você aguentaria ficar? Não, eu sempre fui lá como profissional. Mas aí você sai, você anda de mão abertas, você sai tranquilo e entra tranquilo. Claro, sim. Certo, né? Sim, mas veja, a minha vida profissional é uma vida de dedicação eu sempre, se você procurar coisa, eu sempre defendi o máximo meio aberto. Agora, há na sociedade quase que um consenso, assim, a maior parte das pessoas defendem meio fechado. Eu acho que a gente tem uma luta a fazer. Aqui eu falo por mim, não é um consenso nem no Ministério Público, muito menos na sociedade. A gente tem uma sociedade conservadora. Não, eu sei que você se dedicou à sua pessoa, ao seu trabalho, você explicou isso, mas eu acho que, na minha opinião, você não aguentaria ficar pelo menos um dia, né? Porque ainda para depois você sair de LA. Se eu fosse obrigado, eu ficaria. Eu teria que ficar. Mas que fazer, né? Você falar em ficar. Nós tá lá mesmo porque o que nós fez, né? Nós tá pagando porque nós fez, mas também... Provavelmente eu teria privilégios. Não, sim. Você falar e ficar, lógico que você vai ficar, você não vai ter como sair, né? Então, mas vai concordo que conviver. Eu tenho muitos privilégios. Mas vai saber conviver? É porque lá dentro também antes tem a lei dos guardinhas e também a lei das molecadas aqui também tá, né? Chico, fala bem no microfone para quando a gente for reeditar, a gente não ter problema. Eu acho que são situações diferentes. Às vezes a gente tá recluso porque teve o ato infracional e não chegou o MP. Então, são situações. Claro que eu concordo com você. Eu vou falar por mim, já que o promotor falou que com certeza eu não aguentaria, de verdade. Eu sou um passarinho que gosto de voar. Então, por isso que hoje eu falo para aqui, doutor, para todo mundo, seja para o pai, para a mãe que chega, todos nós na vida, em algum momento, cometemos um ato infracional. A nossa sorte é que não fomos pegos. Mas eu acho que hoje eu busco e oriento todo mundo e trabalhamos aqui todos os dias para a gente andar reto, para que não seja colocado em um sistema penitenciário, seja ele na infância ou no adulto. Porém, eu acho que a violência às vezes não é nem como que eu posso falar? A internação, é a violência psíquica que eles vivem, e isso, pra gente trabalhar no dia a dia aqui, demora muito. Até ele se reconhecer como cidadão de novo e aceitar ser reconduzido, demora. O Atibaia quer falar, eu acho que ele... Intervalo? Não quer falar antes? O Paulo, o PH trouxe algumas questões aí que para a gente é a natureza do Estado brasileiro, positivista, né? Então esse tripé, estudo, educação, trabalho, a educação é uma educação positivista, voltada também para o trabalho, também para essa reserva de mercado, quando se diz respeito ao público que passa aqui no MSE Santo Amaro, por exemplo, que os nossos dados, desde de quando eu assumi e conversando com outros colegas, são dados de perfil racial, sim, antes de classe. Então, qualquer estudo que você vai pegar de MSE, que trabalha minimamente sério com dados, você tem lá 80%, 85% do perfil de pessoas negras da periferia, negras, né? Então, a gente está lidando com essa questão racial quando a gente vai falar do sistema de justiça e infanto-juvenil, no caso, para quem está em medida. Então, tem essa natureza, tem esse caráter, e qualquer estudo sério vai apontar para isso. Uma outra questão também é o trabalho, porque quando a gente vai falar de trabalho aqui,
quando você vai falar de trabalho, por exemplo, essa adolescente que a Rai trouxe, é uma outra perspectiva de trabalho, uma perspectiva de trabalho libertadora no sentido econômico, que não é o caso dos nossos meninos aqui. Para a gente arrumar, por exemplo, aqui um jovem aprendiz ou qualquer coisa, é uma luta, e quando arruma, é subemprego. Então, esse eixo, essa estrutura positivista reforça o preconceito, reforça as diferenças, e é natural do Estado brasileiro desde a lei do ventre livre. Quando você vai falar de legislação lá na lei do ventre livre, já tem essa natureza política e pseudo-jurídica com esse viés. Então a gente precisa repensar essa estrutura de justiça do Estado brasileiro. A gente está discutindo o Estado brasileiro, né? Eu creio que é isso. E aí fica a pergunta também para o doutor, como que você avalia esse histórico, passando por lei do ventre livre, Código de Menores, lei do oxagenário, que também vai abordar a questão da criança e do adolescente indiretamente. Então como que a gente... E sempre dá para... Infanto. Então, quando você está falando de infância, você está falando do infanto. Do infanto é aquele que não fala por si, que necessita de tutela. E aí entra o sistema de justiça para fazer essa tutela a partir disso que a gente está conversando, que eu trouxe aqui, que vocês estão trazendo de outra forma, e no seu extremo, da forma mais violenta e agressiva possível, que é essa naturalização da violência dentro do sistema, né? Quando ela não é uma violência que nem aconteceu no Rio de Janeiro, daquele jeito, é uma violência psíquica. Que os moleques chegam aqui já institucionalizado, com não senhor, e você tem que trabalhar toda aquela questão. Então, como que essa história, como que esse DNA do sistema de justiça brasileiro vem atravessando desde o tempo, até chegar no ECA, como que você avalia isso como promotor de justiça? Se isso ainda aparece, se isso ainda é contemplado lá dentro pelos colegas, porque parece que às vezes que sim. Nossa, Obrigada. Não, é que precisaria de alguns dias para discutir isso. Ele está dizendo que precisaria de uns dias para responder você. Estou escutando. Mas uma percepção você tem. Você lidar com Sim, isso sim. o tempo inteiro. Vai ser agora ou depois do intervalo? Boa. Gente, vamos chamar um intervalo para tomar uma água, respirar um pouco, e daqui a pouco voltamos com Na Medida Certa. Você está assistindo a MSE TV, o canal do MSE Santa Amaro. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo e deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa, dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse o suficiente para fazer ele perder a atenção e atropelar a Ana na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, ela não vai terminar a faculdade, não vai conhecer o João e nem vai ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. MSE TV e Edu Comunicação, um conceito aplicável. Oficinas do MSE Santa Amaro. Você sabe o que está rolando? Fala com a gente. Se liga aí, galera. E aí, galera, voltando aí na medida certa com o nosso podcast, com o nosso promotor de justiça do Ministério Público da Vara da Infância, o nosso Fernando Simões, o nosso Lucas Henrique, o nosso Chico, e o PH Paulo Henrique, para falar um pouco sobre o papel do Ministério Público na medida socioeducativa, que não é de acusação, e sim de defesa, e de mais... Na execução. Na execução, né? Desculpa, doutor. É na execução, na medida, que não é de acusação. É diferente de outro papel de promotor no Ministério Público. Isso. A gente estava, antes do intervalo, o doutor Fernando, a gente estava falando o que o Atibaia trouxe. Toda essa dialética do... Vamos falar não da escravatura, né? Não, do Estado. Papel do Estado.
do Estado brasileiro mesmo, que tem essa natureza positivista da questão jurídica, é positivista, né? Isso é reforçado quando se trata de criança e adolescente. Você vai olhar o histórico de um determinado perfil de criança e adolescente que a gente está falando aqui. A gente tem que deixar bem claro que a gente está falando de um perfil específico de criança e adolescente. A gente não pode ser inocente, sim, né? E aí eu faço meia culpa. Os MSEs deveriam trazer isso de uma forma mais sistemática e mais como diagnóstico, com índices, com números, né? Para evidenciar esse perfil racial que tem dentro da questão jurídica para a criança e adolescente. E isso vem desde da escravatura, mas eu vou poupar o doutor da questão lá da escravatura, que é um outro tema, uma outra abordagem, mas a gente pode falar desde o Código de Menores, de 29 para cá, pulou dessa questão punitivista, né? E veio para a questão de tentar garantir minimamente entender ele, o adolescente como sujeito, mas a questão racial continua ali o tempo inteiro e isso bate na porta da gente aqui todo dia. E de classe, consequentemente, né? Bom, esse é um tema que me interessa muito, né? Tem autores clássicos aí nas ciências sociais brasileiras que escrevem sobre isso, né? Professor Marcos César Alvarez, professora Eliana de Paula e outros que falam sobre essa questão do adolescente, esse histórico, né, do Estado brasileiro ter tutelado o adolescente como uma mão de obra barata, digamos assim, né? E essa virada, né, que se opera com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não vou cansar ninguém aqui com um papo mais chato, as leis, né? Com as leis, mas enfim, a ideia é um pouco essa, né, de que desde o Império, né, o Atibaia está puxando lá de trás, né, desde lá do Império e depois, né, com a virada para a República, o Brasil teve muitas instituições estatais responsáveis por, de alguma forma, institucionalizarem os adolescentes, né, prenderem, entre aspas, né, internarem e tal, institutos correcionais e tal, algo parecidos com o que é hoje a Fundação Casa, com o que foi a FEBEM, e alguns deles, lá no começo do século passado, tinham esse caráter, inclusive, de corrigir pela pedagogia do trabalho, né? Colocar o adolescente para trabalhar desde novo. Tinha até aqueles ditados, né? Desde pequenina que se torce o pepino, esse tipo de coisa, né? Que os nossos pais, avós lá falavam e tal. Porque era essa ideia, né? De que o adolescente, principalmente o adolescente de classes mais populares, tinham que desde novo aprender o valor do trabalho, a disciplina, né, de acordar cedo, que até hoje na Fundação é assim, né, acorda bem cedo, tem esse rigor com horários, com o cumprimento do dever, né, e aí você já inclui também a disciplina, uma pedagogia depois do estudo, né, que aliás é o que se mantém até hoje no serviço de medida, né, o estudo e o trabalho, né, e a profissionalização vem disso, esse tal do tripé, né? E muito pouco espaço, né? Muita preocupação com a questão do lazer, da cultura, né? O esporte. O esporte, cultura e lazer é muito pouco falado, né? Ele aparece sempre como uma coisa meio marginal, né? Como uma coisa que não tem tanta importância, né? Para quê? Exato. Quando, na verdade, nessa fase da vida é a fase que esse tipo de do lúdico, né, numa criança e num adolescente de classe média, é a fase que isso mais vai ocupar espaço na vida dela, né? Então você tem essa disjunção, né? O adolescente da classe popular, ele vai ficar realmente ocupado com o trabalho, né? No máximo com o estudo ruim, né? Que é o que temos hoje aqui. Exato, né? E o de classe média vai ter acesso realmente a esporte, cultura e lazer e tal. Aliás, nas pesquisas que a gente tem, pelo nosso núcleo de atendimento psicossocial, NAT, do Ministério Público, sempre os piores equipamentos, os mais escassos, aqui em São Paulo, nos diversos
território são sempre os de esporte, cultura e lazer. Sempre. Olha lá quando tem os do sistema S do SESC, né? Olha lá quando tem o SESC, às vezes CEL, né, tal, alguma coisa, mas muito até pouco. esse, só te corrigir, até esse para os meninos acessar, o pai, ou a mãe, ou algum familiar, ele tem que estar pertencente àquele SES, ele tem que estar no grupo S, ele tem que estar no mercado de trabalho que dá direito a ele fazer a carteirinha, que muitas vezes os nossos meninos também não têm. Tá, olha só. Isso é mais uma violência. Sim, sim. E quando a gente olha as jornadas de trabalho que vem nos relatórios, também são jornadas de trabalho exaustivas, né? Enfim. E aí, às vezes, eu já falei muito quando eu estava no mestrado, pesquisando isso, foi uma das coisas que mais me veio assim como um conflito entre profissional e pesquisador, porque quando o adolescente colocava lá que ele não podia cumprir a medida porque ele estava trabalhando e os juízes ainda exigiam, às vezes os promotores também concordavam, enfim, porque os juízes ainda exigiam o estudo e tal. Enfim, às vezes a gente falava, não, mas olha aqui, ele já está trabalhando e tal, e a gente considerava aquilo uma medida cumprida. Olha, foi sócio educado porque ele está trabalhando, olha aqui, longas horas. Alguma coisa ele está fazendo. Alguma coisa ele está fazendo. Mas esse sucesso, porque é tido como sucesso, foi sócio educado, mas ele está trabalhando num emprego às vezes horrível, né? De assim, longas horas num subemprego. E aquilo tinha a chancela do sistema de justiça, do juiz, do promotor, mesmo do defensor. Porque o que a gente ia fazer? A gente ia oficiar, no meu caso, vou falar por mim, pela instituição a qual eu pertenço, Ministério Público. Talvez, do ponto de vista legal, o correto, se a gente puder dizer assim, olhando friamente, seria pedir um ofício para o Ministério Público do Trabalho, talvez, não sei, para olhar as condições de trabalho daquele local. Seria o correto, né, doutor? Ainda mais dependendo da idade do adolescente, mas talvez ele próprio não ficar satisfeito com isso, porque é o trabalho dele, é o que ele tem. É que muitas vezes ele se submete a ficar no subemprego, Claro. porque ele precisa comer. Claro. E é uma das exigências que a medida impõe, que é do tripé, é a questão do trabalho e a escola. Eu vou até deixar os meninos, porque a gente sabe a dificuldade que é entrar no mercado de trabalho. Não é por falta que o MSC Santa Maria não corra atrás. Até a vaga chega, mas o critério para ser inserido na vaga é outro. Exato. E a gente vê isso. Quando eles, às vezes agora, por exemplo, a gente teve correção do Conselho Nacional do Ministério Público, uma das perguntas foi, vocês estão vendo a questão da profissionalização? A gente, não, estamos atentos, mas assim, vários dos critérios para profissionalização, o problema está antes, porque por exemplo, você tem que preencher várias condições, por exemplo, de escolaridade. Bom, mas se a pessoa parou antes, lá atrás, como é que você faz? E outra coisa, não é só, se fosse só a questão da escolaridade já seria um grande problema, mas esse adolescente tem condição de se deslocar até o local? Tem transporte? Tem alimentação? Conhece a cidade? Tem bolsa? Porque a família dele consegue bancar isso? Não adianta só dar a vaga. Só dar a vaga já seria um problema. Mas até aí talvez a gente chegasse. Mas não é só isso. Então, é com esse tipo de problema que eu comecei a me deparar e ver que a gente no final chancela uma situação assim de clara desigualdade social ali nos processos. Dizendo, ele está socioeducado. Mas não tá, né? Porque, na verdade, ele tá no sentido assim, talvez ele tenha parado de cometer ato infracional, porque tá dizendo ali que ele não foi mais pego. Talvez tenha. Mas se for isso, para ele é melhor, né? Quer dizer, ninguém quer ficar vindo aqui assinar para sempre. Então, não é, eu acho, correto desse ponto de vista. Ele não quer ficar aqui vindo durante 3 anos. Foi mais ou menos o que o Chico disse. Eu concordo nesse sentido. Agora, o melhor que a gente pode fazer isso, é dizer...
como Estado, é um reconhecimento de que nós falhamos, né? Eu acho que a melhor correção enquanto Estado, enquanto sociedade, é modificar o tripé da medida. Porque o que eu quero para o meu filho é o desejo para qualquer outro adolescente. Por que eu quero que eles trabalhem se o melhor é profissionalizar para ele concorrer a outras vagas no mercado de trabalho? Não está só o subemprego. Porque às vezes eu já fui adolescente. E nem por causa que hoje eu sou uma adulta, eu me submeto a qualquer trabalho mais. Então por que eu quero para um adolescente de 15, 16 anos, às vezes de 14, a chegar aqui e cumprir o que o tripé está dizendo? Eu acho que o correto hoje era primeiro educar, qualificar e depois profissionalizar. Aí eu acho que o Estado estaria cumprindo o seu papel se até ele chegar na medida a gente não conseguiu fazer essa justiça acontecer. Eu acho que a maior justiça é quando a gente reparar o tripé e primeiro garantir que a educação seja de qualidade, garantir que ele tenha um curso de profissionalização, porque os nossos meninos, 90% são reserva do mercado de trabalho. Eles se submetem ao emprego que tem e não o que ele quer. Porque a gente tem um questionário aqui, pergunta qual é seu sonho. E nenhum sonho está dizendo que eu quero trabalhar em Lava Rápido. Nenhum sonho está dizendo que eu quero ir trabalhar no atacadista 8, 9 horas para poder ter um salário mínimo. Então, nós temos sonho. Ou você não tem mais sonho? Seu sonho acabou? Sonho. Qual que é o seu sonho, Paulo? Meu sonho é ser lutador. Conta um pouco pra gente aí. Fala um pouquinho de sua experiência como lutador. Atleta. Explica como atleta. Eu ia chegar nessa parte. Que nem do pia colocado. E em relação à parte de... Você estava falando sobre arrumar um emprego. Isso aí ultimamente é o que eu tô tentando fazer, né? Eu saí de uma fundação, tô tentando arrumar um emprego para eu não acabar indo pro mesmo caminho, né? Mas é difícil porque o que tá me prejudicando é a escola. Que eu tenho que arrumar uma escola. Mas como que eu vou arrumar uma escola no final do ano, faltando um mês para acabar? Então eu vou ter que deixar virar o ano, e isso se não for precisar estudar de novo, né? Eu mesmo já tive uma vida muito por trás disso toda a minha história. Antigamente mesmo eu era lutador, né? Eu comecei, eu tinha uns 14 anos, 13 anos. Acho que depois de 6 meses eu ganhei uma oportunidade de ganhar uma bolsa, porque eu vim me dedicando muito, né? Nos meus dias. Acabei ganhando muito campeonato, me deram uma bolsa, onde eu não pagava nada. O único trabalho que eu tinha era treinar. Fui treinando, até que um dia eu recebi uma oportunidade para ir para os Estados Unidos. Mas, enfim, minha família passava muita dificuldade, como financeira e também em relação à alimentação dentro de casa, né? Não tinha uma estrutura própria. Hoje em dia tem, mas antigamente era difícil, né? Somente na chuva, dentro de uma comunidade, onde que eu acabei deixando me levar pelo calor do momento, né? Não arrumava um emprego, não sabia o que fazer, e eu tinha minha família para cuidar. Então eu acabei me deixando levar pelas coisas erradas, pelo dinheiro fácil. Por um lado eu posso falar a verdade, que eu não me arrependo do que eu fiz, porque querendo ou não ajudei, né? O que eu tinha para ajudar dentro da minha casa, da minha família. Passei pelas minhas consequências, pelas dificuldades. Hoje eu tô firme e forte, mas também tô tentando batalhar, né? Pra eu tentar correr atrás do que eu perdi. Mas ontem mesmo uma pessoa me parou na rua e me perguntou se o que eu fiz no passado eu faria de novo. Eu falei pra ela, se eu tivesse na mesma dificuldade que eu estava, eu faria, e com a mesma mente. Mas hoje eu estou um pouco diferente, né? Abrindo minha mente. Aqui dentro eu consigo conversar, me conhecer um pouco mais e ver as coisas boas que estão ao meu dispor. Então eu tô batalhando para conseguir, né? É que aqui no MSE eles ensinam pra nós o quê? Que a vida não é só a comunidade. O mundo é grande aí pra gente se aprofundar, conhecer, trabalhar, estudar. Também a gente vem conversando quando a gente tá precisando também conversar. Não tô bem hoje. 1000 vezes eu prefiro descer aqui do que ficar na comunidade. Que nós com a cabeça quente nós faz coisa que o o corpo não pede. Aí nós vai pela alma e acaba dando errado também. Igual ele tava falando, ele também era lutador.
todos nós tem um sonho, todo mundo da periferia, né? Que é ajudar a família, tirar ele da necessidade e ter uma vida boa, né? Como todo mundo sonha, né? Que eu também tenho o meu sonho, sempre quis ser jogador de futebol, também sempre desde pequeno também fui fanático. Tive minhas oportunidades, não vou falar que não tive, né? Mas é isso que ele falou, às vezes a gente tá em certos momentos, mas só que no lugar errado. Que é aí que vem, né, as ambições, o dinheiro fácil, as amizades falsas, que quando você tem para oferecer, você é tudo. Agora quando você não tem nada, quando você tá, tipo, esquece de você, aí que você vai ver quem é seu amigo de verdade, né? Porque ele quer dizer o quê? Porque dentro de uma periferia, não quer dizer que só tenha tráfico, roubo. Tem coisas boas, tem pessoas que te oferecem coisas boas, te oferecem empregos. Tem pessoas trabalhadoras, mas também tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade enorme, que você não consegue nem pensar e nem imaginar, né? Então, através do calor do momento, nós, cheio de raiva, angustiado, nós acaba fazendo as coisas te levando pro calor, né? Mas depois nós para pra pensar e ver que não era isso que nós queríamos, né? Mas uma coisa que eu fiquei curioso saber de vocês. Vocês falaram que aqui o serviço é um lugar que mostra um mundo maior para vocês. A fundação era também ou não? Não. De alguma forma, ou nada? Ninguém lá? Ela mostrava um lado obscuro, né? Mas ninguém, assim? Nem as técnicas? Não. Porque eu que fiquei um bom tempo, não é a mesma coisa. Porque lá é fechado. Você vê pessoas lá de fora entrando e outras pessoas que estão de dentro querendo sair. Muitas pessoas praticou muito ato infracional. Outras foi jogado de laranja, sem ter um BO nas costas, foi forjado. Mas você conversa todo dia lá, somente lá dentro continua a mesma, porque você está cheio de raiva. Você quer sair, você quer ver sua família, você quer fazer coisas que você é privado. Então sua mente não fica totalmente aberta para o mundo. Agora quando você sai aqui fora, você conhece pessoas diferentes que estão dispostas a ajudar você sem pedir R$1, até mesmo sem te conhecer. Você vê que as coisas são diferentes, onde que você começa a ter oportunidades, começa a criar como posso falar, uma confiança, uma confiança em si mesmo. Você consegue criar um campo de visão para sua pessoa melhor, né? Onde que acredito que aqui fora, não só aqui dentro, né? Pra ele se sente em paz aqui. Eu mesmo me sinto em paz mesmo quando eu estou dentro de casa, mas com tudo em ordem. Não tá faltando nada, ninguém tá com problema. Ali é meu lugar de paz. Porque é onde que eu consigo ver minha família bem. Porque papo reto, eu mesmo não gosto de ficar parado. Não gosto de depender de ninguém. Eu antigamente tive minha história. Antes de eu começar a lutar, essas coisas eu já fui muito envolvido nessas coisas erradas. Já fiz muitas loucuras. E uma que a coisa que a Raimunda citou, o psico, mexe com a nossa mente muito, porque você dentro de uma favela, criança, você vê muita maldade, vê pessoas morrendo na sua frente, pessoas apanhando, até você vê sua própria mãe apanhando dentro da sua casa, pelo cara que ela mora, pelo cara que ela convive, onde você cresce com aquilo na sua mente e lá na frente você quer fazer diferente, mas às vezes é alguma coisa que vem para querer te derrubar, né? Uma tentação tão forte que acaba mudando seus planos, então você acaba mudando sua vida. Entendi. E nenhum, mesmo na fundação, naquela situação que vocês consideram aí, pelo que eu entendi, negativa, né? Vocês não enxergavam pessoas ali que amenizassem isso? Às vezes um agente de apoio socioeducativo ou uma técnica, ou tinha ou não? Eu enxergava amigos, não funcionários. Tá, mais os adolescentes mesmo. Mais os adolescentes, porque muitos deles passou pelo que você passou, né? Sabe como funciona. Eu mesmo encontrei ele uma vez,
fiquei com ele um bom tempo, é um moleque que andava muito comigo. Eu encontrei primos meus lá também. Mas pra eu te falar que eu era mais próximo do meu primo que da minha mãe, de um funcionário que tentava me apoiar, que tentava me ajudar. Porque ali ele sabe o que nós está passando. E outra, você também tá cego, né? Você tá cego de raiva, então é difícil escutar outras pessoas nessas ocasiões. Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta também pra você, assim, não sei se... Fala no microfone, Chico. Se é referente ao que nós estávamos falando, né? Mas o que você acha do trabalho, né? Dos policiais dentro da comunidade, em geral, assim, a comunidade geral, a abordagem, o tipo de... Então, eu ouvindo vocês, eu estava pensando nisso, assim, essa questão do vínculo, né? Porque toda a medida de internação é baseada, aqui também, né? Mas toda a medida socioeducativa é baseada em vínculo, né? Principalmente a liberdade assistida e a internação, porque vem os relatórios. É quando vocês falam que não tem vínculo nenhum, é uma coisa assim, o relatório basicamente ele não... Foi feito por quem? Com a participação de quem? Pois é, né, da equipe multidisciplinar, né, então em tese com as pessoas que deveriam ter mais vínculo, que é a assistente social, a psicóloga. Eu já vou para a sua pergunta, mas... Eu entendi o que você quiser, porque lá dentro, na nossa cabeça nós só tá o quê? Nós quer sair de lá, né? Então para sair de lá, nós temos que cobrir as regras. Claro. Então, nós... O que estão dispostos para nós fazer, nós temos que fazer a atividade, conversar com a técnica para poder subir o relatório. Não quer dizer que nós estamos bem com aquilo, né? Sim, claro. Então nós temos que se adaptar e saber sobreviver onde nós estiver. Claro, não deixa de ser uma habilidade, né? De lidar com o sistema, com a burocracia e tal, enfim. O doutor e meninos, olhando a perspectiva da fundação, a gente tem que olhar a fundação como o que ela realmente é. Ela é um sistema carcerário. Ponto. Não interessa o que está escrito. Você vai conversar com qualquer profissional, e eu tô aqui me expondo, eu não tenho problema com isso, é o que eu entendo, né? E alguns MSEs também têm um pouquinho desse puxadinho da Fundação Casa. O que a gente não é a nossa proposta aqui. Definitivamente não é. Então, a gente veio do serviço de abordagem que trabalhava com adolescente em situação de rua, a gente já entendia que tinha que oxigenar aquele modelo de política pública. A gente entende que quando a gente entendeu ao assumir o MS Santo Amaro, que a gente tinha que oxigenar esse modelo de política pública, serviço de medida socioeducativa, humanizando ele, né? Tendo relações horizontais e não aquela relação tradicional que o sistema, que a gente conversou bastante aqui, que é esse sistema de justiça autoritário, de cima para baixo. Você errou e eu vou ficar apontando o dedo na sua cara toda hora e você tem que cumprir, você tem que fazer isso, aquilo. Não, cara, eu quero primeiro saber quem é você. Quem é o Paulo? Paulo, fala um pouquinho de você. O que aconteceu? O que fez você chegar aqui? O que você fez? O que fez você chegar aqui? Eu já sei, está escrito lá no processo. Não, mas não trazendo o ato em si, as condições que foi dada para ele. O que está acontecendo com a sua vida, meu irmão? Vamos conversar. E isso já é um divisor de águas enorme. E a Fundação não faz isso. A Fundação está preocupada em manter a ordem lá dentro para eles profissionais. Vamos olhar para o profissional que está ali dentro? Ele quer manter a ordem ali dentro. Ele quer ter o menos de trabalho possível, ainda que seja na base da ignorância. E eu só vou conseguir impor isso porque eu não tenho esse olhar que a gente tem aqui, humanizado, individualizado, trazendo, vamos pensar possibilidades, entendeu? Seu ato está ali, vamos discutir a responsabilização. Isso vai aparecer na nossa relação aqui. Mas quem é você? Deixa eu falar quem sou eu. Eu sou fulano, aqui, eu sou Raimundo, aqui é o Luiz, Atibaia, são os seres humanos. É por aí que a gente começa. Isso não acontece lá na Fundação, porque a Fundação é um sistema carcerário. E o sistema carcerário não foi feito para humanizar ninguém aqui no Brasil. Nem sei no mundo, que eu não conheço. Aí seria leviano se eu falasse. Vou falar aqui do Brasil, de São Paulo aqui. Que eu conheço muitos manos que passaram pelo sistema carcerário mesmo, de adulto, que a Fundação é a reprodução disso, é uma escolinha disso.
Entendeu? É um preparatório. Chegou aqui, a gente quer romper com esse preparatório. Entendeu? Porque ele já chega aqui com a mão para trás, bonetinho. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Pera lá, o senhor é Deus. Aqui por isso que a gente precisa humanizar. Aqui tem nome. O profissional tem nome, ele não precisa te chamar nenhum senhor. Pode me chamar pelo apelido, negão. Eles me chamam de negão, me chamam disso, aquilo. Menos senhor. É confortável ainda quando a gente vem aqui, a gente fala, ô tia, porque a gente não é sem esse costume, né? Tia, tio. Então, pois é, e aí eu acho que entra no que você estava falando da relação com como a gente enxerga a questão da polícia, né? Vive dentro das comunidades também. Pois é, então, ainda mais nas comunidades. Eu acho que isso que o Atibaia estava falando, que é uma certa disciplina dos corpos aí e tal, né? Para entrar no Foucault aqui. Mas é isso, né? Assim como é que num espaço fechado é mais fácil você manter as pessoas disciplinadas, né? Digamos assim, adestradas e tal, né? Você consegue, porque é isso, né? Se você tem uma revolta lá, você sabe como é que é na fundação, né? Você tem espaços que comportam aquelas pessoas de forma que você consegue reprimir, né? Tumultos mais fácil. Num espaço aberto é mais complicado. Então a polícia tem um pouco esse papel, né? Uma polícia militarizada como a gente tem no Brasil. Agora, o Ministério Público constitucionalmente tem a função de controle externo da polícia, que a gente chama. Tem os controles internos, que são as corregedorias, né? E os controles externos, que são instituições que estão fora, no caso do Ministério Público, é uma instituição que está fora da polícia, que tem o dever de olhar para a polícia e fiscalizar, né, o descumprimento, né, das irregularidades. Aí no Brasil, acho que você está puxando esse gancho aí de eventuais irregularidades, né, principalmente em áreas como comunidades, né, enfim. Até a gente está numa época, né, em que a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, enfim. Eu acho assim, a gente estava conversando sobre isso antes, inclusive. A justiça, ela tem um papel. Eu sou um defensor dentro do Ministério Público da gente fazer um controle externo da polícia muito mais próximo do que a gente tem feito, né? Então, assim, da gente se envolver mais com o tema, etc. Muitas pessoas... Como que seria isso, doutor, na prática? Então, muitas pessoas falam sobre isso, né? Então, a gente tem um grupo, começou faz 3 anos, 2022, né? É o GAESP, né? O grupo de controle externo de segurança pública, né? São promotores especializados nisso, né? Mas a gente também, eu, por exemplo, sou responsável por todos os promotores que têm alguma atribuição de tutela coletiva, que a gente chama, né? No meu caso, eu tenho em relação aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa e que respondem por ato infracional. Então, nesse caso, quando eles tem algum envolvimento com a questão policial, eu também faço controle externo de polícia, né? Então, nesse caso, a gente age junto com os colegas e tal. Então, em abordagens policiais em relação a adolescentes, por exemplo, eu atuo em alguns casos. Eu acho assim... Doutor, Dino, assim, o que tem aparecido mais para o Ministério Público em termos de violação à questão da criança e do adolescente, num rito desse, por cometer um ato infracional, mas que absurdos tem aparecido mais assim? Então, é isso que eu ia dizer. É que o que ele está trazendo, o Chico está trazendo, eu acho que são questões gerais que acontecem na comunidade. Isso, para nós, aparece muito de vez em quando nos relatórios de liberdade assistida, do tipo, mas já apareceu bem mais. Aí o que os técnicos dizem para nós é que os próprios adolescentes pedem para não colocar, porque não querem, tem medo de represálias e tal. Tem medo. A prefeitura tá com aquela mania de os policiais usar aquelas câmeras no peito, né?
Não é o policial militar, você tá dizendo? É o Estado, né? É o Estado. Não, mas em tese... Ele está falando da polícia militar. É o Estado, mas não é o Estado. O Estado foi provocado pela sociedade civil a isso. Então, em tese é algo bom, porque ele vai... Se ele fizer alguma coisa irregular, é algo bom, você vai ter imagem. É algo bom pro policial e pro cidadão. Mas o que te garante que sempre vai estar ligado? Então, esse é o problema. Então, mas assim, se não tiver a câmera, aí nunca vai ter a imagem. Nunca vai ter a Você pode denúncia. ter a câmera, mas pode tampar, pode desligar. Sim. Aqui, certo? Então, esse é um problema. Mas é que eu achei que você estava questionando a existência das câmeras. Nós apoiamos as câmeras. Não, eu apoio a câmera, mas Ah, por tá. um lado eu apoio porque é útil, né? E é bom para a comunidade, para as pessoas que sofrem. Mas eu só não apoio porque elas ficam desligadas. Ah, sim. Esse é um problema. Foi muito discutido isso já dentro da polícia, dentro do Ministério Não Público. adianta ser ele discutido só dias e dias e nada ser resolvido. Porque muitas das vezes eu vejo policiais entrar dentro da comunidade onde eu moro e são retiradas as câmeras. Muitas das vezes eles fazem isso aí, né? Chega perto das comunidades e desliga assim. Eu falo porque eu já tomei quadro, né? E os policiais vêm e falam, se for pra desligar aqui, é coisa de câmera, o cara só desliga e começa. Muitas das vezes aí nós saímos aí pros peão também. Nós encontramos Fala no microfone. Diversas vezes nós encontramos também os policiais com câmeras desligadas, oprimindo, entendeu? Isso daí também que traz revolta em nós também. E que tem que também. Então termina. O que eu tava falando, né? Que traz revolta também. E que se é pra. Como nós que vivemos na comunidade, a gente tá vendo uma cena dessa, não tem como a gente sentir revolta, porque nós tá vendo uma pessoa da nossa família, parente, amigo, um policial falar que tá fazendo seu estado, seu trabalho e desligar a câmera e começar a bater. Aí depois liga a câmera e como se não tivesse feito nada, vai lá, tá liberado. Pra vocês, eles estão falando uma coisa, pra nós eles estão mostrando outras. E às vezes essas outras coisas que eles estão mostrando, às vezes a gente nem tem como nós se justificar, mostrar, entendeu? Que é até pra fazer um processinho também, boletim, às vezes é difícil. Muitas das vezes aí nós já perdeu até amigo aí também, que os policiais desligam a câmera, bate. Caso que de policiais afastados também. E isso que traz revolta na gente mesmo. Não, já perdi primo assim também. Aí não quer mesmo. Fala no microfone, Não Paulo. quer mesmo relação hoje em dia. No meu ver, eu posso falar da minha pessoa, hoje em dia eu tô muito tranquilo, sabe? Mas eu vejo que eu mudei muito. Hoje em dia eu me vejo uma pessoa muito pensativa e calma. Mas se eu não tivesse essa paciência, acho que eu estaria na vida louca de novo, né? Porque papo reto, eu acho que desde que eu saí eu tomei uns 5, foi 7 em quadro. Em um Então- mês? Praticamente um mês. Não tinha nem completado um mês, né? Uns 7, 5 em quadro. E... Quando você fala em quadro, é a abordagem com abordagem, revista. Com revista, né? É, Tá. com revista. E você considera, vocês dois, a pergunta é para os dois. Mas a revista, se puder incluir apanhar também, né? Porque inclui, Não. né? Óbvio que não. Isso na Porque revista, muitas né? das vezes inclui, né? Isso daí não é revista, isso daí já é É oprimição. abuso, acontece né? isso, Abuso, claramente abuso. Mas assim, fora isso, que é obviamente legal, a revista em si depende, né, pelo Código de Processo Penal, de fundada suspeita. Vocês consideram que vocês estavam numa situação em que poderia despertar alguma suspeita ou não? Naquelas ocasiões, nenhuma dessas aí que eu tomei em quadro poderia ter suspeitado uma suspeita pra ter que parar. Situação normal, tava Situação normal. andando normal. Uma saindo de casa, vindo pro LA, com os Ah, documentos na mão. Tem uma condição historicamente suspeita. Eu ia perguntar pra ele. Ser preto e estar numa quebrada. Isso é suspeito. É. Ou eu tô mentindo, meninos? Sério, muitas das vezes também nós aí, eles viam nós com a chuteira na mão também, já falava que tinha droga. Várias das vezes, não sei se é porque nós é preto também, os caras gostam de falar que nós é traficante.
Sendo que a gente nem gosta de mexer com essas coisas aí. Não, isso se não for forjar você, né? Porque a última vez que eu tomei enquadro eu tava... Hoje é que dia? Hoje é quinto. Dia 6. Segunda-feira. Não foi terça. Terça-feira eu tinha acabado de sair daqui, ó. Anteontem. Ele tava saindo daqui. Saí terça-feira, aí cheguei em casa, tomei um banho e fui jogar um videogame ali na adega. Aí parou uma viatura lá do lado, abordou uns adolescentes que tava lá e veio me abordar, eu que tava jogando videogame. Aí falou que eu tava com droga, sendo que eu não tava, bateram a revista. Aí eles olharam pra minha cara, né? Eu mesmo não escondo não, perguntou se eu tinha passagem, eu falo, né? Aí perguntaram o que eu tava fazendo tarde da noite, eles já viram, não precisei falar, né? Já tava vendo o que eu tava fazendo. Onde que me ameaçaram de me forjar, porque ele estava com a bolsa de droga dentro da viatura, então ia acabar me forjando, né? E por quê? Por nada. Muitas das Porque vezes. uma que eu já tenho passagem, isso eu não escondo, e outra que eu moro dentro de uma comunidade, né? Ainda preto por causa da minha cor. Às vezes você ser preto e morar dentro da comunidade e ter passagem, pra eles acho que é tipo, esse daqui. Vou te dar um exemplo. Tá, eu e você aqui, certo? Eu tenho passagem, você não tem. Ele já vai tipo te deixar um pouquinho de lado e já vai vir pra mim. Mas você fez o quê? Isso que teve uma vez que eu tava indo na Barra Funda. Aí eu tinha tomado enquadro, aí o policial falou assim, você saiu já faz quantos dias? Aí eu falei assim, eu saí uns tempos atrás. Ele falou assim, aí você tá indo na onde agora? Eu falei, tô indo assinar, senhor. Ele falou assim, e se eu quisesse te botar dentro da viatura, te sumir com você, aparecesse no outro dia, você na delegacia e falasse que você tava procurado. Aí eu não entendi, eu falei, mas senhor, por quê? Sendo que eu tô tentando fazer o certo. E muitas das vezes, se vocês estão aqui para apoiar, defender as pessoas, né? Vocês não têm o porquê de querer, tipo, atrasar o lado, né? Que eu já tirei como atrasar, porque se o cara tá querendo me colocar dentro da viatura, eu tentando fazer o certo, então eu acho que ele tá querendo um pé meu para me voltar pra vida errada. Sim. Ô, doutor Fernando, nessa situação, assim, vamos voltar pro Sistema de Justiça, MP, a Força de Segurança Pública, lá, PM, Polícia Militar. No processo legal, ali no trâmite do processo, a palavra do policial, ela tem que peso no processo? E o Ministério Público, ele, nesse caso aí, o policial apresenta uma denúncia com relação ao adolescente. O Ministério Público vai fazer que papel aí nessa relação? Então, é que historicamente é isso, né? No processo criminal e na justiça juvenil emulou isso por um tempo. A prova testemunhal era a prova mais básica, né? E as testemunhas eram quase sempre os policiais. Então, se você desconsiderasse... É duvidoso, né? Pois é, mas não tinha mais nada, geralmente, né? Nos casos de... Depende do caso, né? Mas o que vocês estão falando que é de tráfico, você ia ter basicamente a prova testemunhal e a apreensão. Aí quando você diz, bom... Mas teria que ter a prova para poder ficar preso? Tem que ter prova. Mas muitas das vezes isso não acaba acontecendo porque a minha passagem mesmo não tinha prova. E olha que eu não tava nem fazendo nada errado. Tava com meus documentos, tava com minha mãe. Eu não sei qual que é o teu ato infracional. Ainda. Enfim. Aí eu tava com as moedas que eu ia trocar no mercado. A única coisa que eu esqueci é meu RG. Os caras me pararam no beco de manhã, falou pra minha mãe buscar. Os caras já tinham uma bolsa, acabou me levando pra delega. Falou que eu tava com a bolsa e isso e tudo. Onde que chegou no dia da audiência, eles acabou entrando em contradições. Pegou e falou, um policial falou que me viu correndo pra um beco, junto com o cara que tava traficando. E o outro policial falou que me pegou parado, sentado na escada, com a bolsa em cima do meu colo. Mas não tinha câmera, né, pra provar. E eu acabei ficando preso, né? Aí eu te faço uma pergunta, e se é uma pessoa da classe média, branco, será que eles iam ter essa mesma coisa que ele teve com eles? E no que a minha palavra não teve peso, né? Então, nessa ocasião. Sim, tudo isso vocês podem... eu não tenho como responder aqui isso, porque eu não...
o que eu posso dizer, né? Que Se foi injustiçado. eu vou afiançar o juiz, o promotor. Não tem uma resposta certa para isso, porque você já sabe. O que a gente pode, meninos, a gente tem que entender que é um promotor que está aqui de justiça e tem situações processuais que eles não podem nem opinar, porque até a questão de ética, eu acredito, né? Mas o que a gente pode entender e a gente pode, que a gente tenta aqui dentro desse serviço de medida socioeducativa, que é afrocentrado, a gente vai partir todas as análises e tudo que a gente fizer aqui, a gente vai considerar primeiro uma questão, a racial. Entendeu? Então tudo que você está falando aí, a gente não vai entender, eu não vou fazer análise aqui se é verdade ou se é mentira. A gente vai entender o Estado brasileiro e a estrutura de sociedade que a gente tem. Vamos analisar por aí. Então você vai tomar primeiro, você foi abordado porque você é preto e pobre. E a gente vai ter que lutar contra isso. A gente vai ter que se organizar enquanto sociedade, vocês enquanto moleque da quebrada, aqui dentro, criar conteúdo, discutir a respeito para a gente desconstruir esse modelo de sociedade, esse modelo de olhar com relação aos nossos corpos. Entendeu? Então tudo que você está passando aí, a polícia te enquadrar, a polícia não me enquadra mais. Você não é perfil mais também? Eu já não sou mais o perfil do perigo para a sociedade branca capitalista. O perfil de perigo é vocês. Vocês podem estar na atividade ainda. Eu já se eu não morri, eu fui domesticado pelo sistema. Então eu não sou mais perigoso. Ou então também aquele que está na droga, aquele tiozão que está na droga, que se acabou, está lá na rua, esse também não é mais perigoso. Ele é uma sujeira para o sistema, a gente tem que limpar. Então faz uma assistência social, um modelo de política pública, para limpar ele e jogar dentro de um centro de acolhida qualquer. Mas esse perigo ao patrimônio, ao corpo branco, da branquitude, não é nem branco, da branquitude, que é outra coisa, e a gente vai precisar discutir para vocês entenderem o que é isso. Então, esse perigo, quem ainda apresenta é o jovem, que o jovem está na disposição. O jovem tem sonhos, quer alcançar algo que é inalcançável, e aí eu falei isso lá no começo, eu só vou alcançar via outros métodos, porque eu não tive outras possibilidades de chegar a tal lugar. Então a gente, MSE, sistema, modelo, política, sistema de justiça, a gente precisa discutir o que sociedade é essa e o que é isso que eu estou falando. Para você entender por que você está tomando um enquadro lá. Por que a polícia age num lugar lá na quebrada onde você mora e não age lá no Morumbi? Entendeu? Porque, não é o doutor que vai responder isso aqui agora, porque ele é fruto desse modelo de sistema também. Ele tem até um olhar, diria, mais progressista, mas o que está escrito não é progressista. A gente está falando sobre o que está escrito, sobre leis, sobre legislação, sobre modelos de política pública. E a gente precisa entender, enquanto serviço de medida, como que a gente vai chegar na molecada para levar isso para eles. E a gente tenta fazer isso aqui, viu, doutor? Fazer esse debate para além da medida, para além do auto infracional, para além da falta. A gente falou aqui o tempo inteiro, mas eu vou perguntar para eles. Tem algum céu lá na sua quebrada? Não. Tem algum clube? Não. Tem uma casa de cultura aberta? Não. Tem um teatro? Não. O que tem lá? Fala para nós aí, os dois. Favela, baile, adega, é o que você vê na comunidade. Bebida e droga, igreja. Igreja. Que modelo de sociedade é esse? Está empurrando vocês para onde? Porque quando você for chegar a algum lugar, você precisa ter repertório, você precisa ter conhecimento, saberes. Eu tenho isso para oferecer. E a gente tem pouco, porque a gente não tem acesso a muito. A gente precisa lutar contra esse Estado que não oferece nada pra gente, a não ser polícia. Tem escola, Atibaia, você esqueceu de perguntar, que a escola é sempre fora e é num bairro de exclusão. A escola que essas duas comunidades que esses meninos vivem hoje é fora da casinha. É tão grave que a fundação encaminha a matrícula e quando a gente vai lá executar, efetuar a matrícula, não, sua matrícula não vem para cá, porque aí viu quem é que vai estudar lá por um mês. Isso é tão violento que a gente fica assim, não tem escola, não tem lazer, não tem cultura, não tem esporte. Então, como que a gente vai ressocializar? E aí entra o MP. É aí que eu falo para eles, quando for provocar,
por exemplo, agora no momento como esse tem aqui você não fala para o NMP, né, Fernando? Mas quando a gente está fazendo reflexões aqui, porque é um podcast. Então, quando você estiver na frente do MP, no espaço, o que o MP pode fazer para provocar? A gente conversou uma vez, Fernando, e eu falei, olha, tem o poder da caneta. A gente falou com o juiz aqui também. Vocês têm o poder da caneta. Porque o cerne desses problemas é tudo isso que não existe dentro da quebrada. E não existe como possibilidade. Então o MP, o juiz, ele tem o poder de meter a caneta e provocar o Estado, quem assina do outro lado, porque não tem. Sim. Então, mas aí o que eu te digo falando pelo Ministério Público, assim, como eu enxergo o Ministério Público, o Ministério Público brasileiro, ele é um dos maior autonomia no mundo, comparando os modelos que existem, né? E com maior número de atribuições. Então, assim, em geral, no mundo, o Ministério Público, se você fazer uma análise comparativa, geralmente o que você tem são promotorias criminais. Então, o Ministério Público, geralmente, ele é criminal. O que você tem, do que você está falando, não é a função criminal, é a função de tutela de interesses coletivos. Difusos coletivos, que é saúde, educação, meio ambiente, etc. Isso não é todos os ministérios públicos no mundo que fazem, são poucos. São alguns na Europa, alguns na América Latina e em mais alguns países só. E o Brasil, entre todos esses, é o que eu diria que é o que tem maior número dessas atribuições e maior independência em relação ao Poder Executivo, por uma série de questões que aconteceram ali nos anos 80 e tal, na saída da ditadura aqui brasileira e tal. Com a Constituição de 88. De 88, né? Que por incrível que pareça, dita cidadã. Então, mas por incrível que pareça, em relação ao Ministério Público, ela realmente ela avançou muito nesse sentido de retirar a instituição do jogo político partidário, dá muita autonomia, assim. Tem muitas críticas em relação a isso, porque a sociedade civil acaba os movimentos sociais que poderiam fazer esse papel acabam indo até o Ministério Público, e o Ministério Público é que tem os instrumentos, inquérito civil e tal, mas aí é outra discussão. Bom, então, assim, eu sou muito entusiasta disso, adoro fazer tutela coletiva dentro do Ministério Público, é a minha grande paixão como promotor fazer isso, e eu faço isso no meu cargo de execução. É o que eu mais gosto de fazer. A gente tem duas atribuições, né? As execuções individuais, que é opinar se o adolescente vai ou não para internação, vai substituir ou não para LA e tal. Mas o que eu mais gosto de fazer é tutela coletiva. Então, por exemplo, agora recentemente a gente viu que não tinha PSC em alguns serviços de final de semana, não tinha unidade acolhedora que topava, que disponibilizava a PSC. PSC no final de semana. A gente moveu, né, um PA, propôs lá na corregedoria do Judiciário para que as MADs, que bom, são dos 50 a 17 responderam que não tinha, né, na nossa investigação, e a gente não sei aqui se o Santo Amaro respondeu que tinha ou que não tinha na região. Mas não tem, né? Então vocês são um dos que estão lá nos 17. E a gente moveu esse procedimento administrativo na corregedoria para que tenha. Então, em todos, né? Então é esse tipo de coisa que a gente gosta de fazer. Entra nisso que vocês estão falando. Agora, a nossa atribuição é específica, das medidas socioeducativas. Não dá para a gente... nós somos uma promotoria no meio de tantas outras em São Paulo. Então, assim, a questão da violência policial, que o Chico estava comentando, a gente está atuando nisso junto com um grupo de técnicos lá no GT Violência, mas é específica de abordagem de adolescentes. A gente pretende avançar num protocolo com a Polícia Militar para que eles trabalhem junto com as MADs, com CEAS e tal. Tanto que eu te pedi, outro dia a gente conversou sobre isso, né? Dos CEAS lá falando do centro de São Paulo. Mandou. Enfim, a gente chegou a conversar sobre isso já, enfim. Conversei tenho conversado com muita gente sobre isso, enfim.
enfim, e outros pontos que a gente sobre a questão da saúde mental, das comunidades terapêuticas, os adolescentes que estão em estado grave de drogadição e que tentam ir para o CAPS, não conseguem, falam que o CAPS é coisa de nóia e não sei o que, e acabam caindo numa comunidade terapêutica que a gente sabe que não pode, que adolescente não pode ir para a comunidade terapêutica, então tem uma série de problemas. Também o Estado não oferece um equipamento adequado. Outro tipo de oferta não é. Exato. A gente sabe como é que os CAPS AD e os CAPS infanto-juvenil estão, qual que é a situação deles em São Paulo, enfim. Então, assim, a gente tenta fazer dentro da nossa atribuição tem atuado, né? Claro que estamos sujeitos a críticas, sempre. Mas, assim, a gente é uma atuação que é a atuação que eu mais gosto. Essa. Agora, também, qual que é o limite, eu acho, do Ministério Público? Quando ele vai representar essas demandas da sociedade, tem a demanda da sociedade que é pela punição. Então, por exemplo, vocês estavam dizendo, na favela tem a adega, a igreja, o crime, não sei o quê. E a mesma mãe, às vezes, cujo filho cometeu o ato e foi para a fundação, é aquela que eu já... isso eu sei por causa da minha pesquisa, que eu conversei com algumas pessoas e nas pesquisas vinha isso também, assim, ela não quer que o filho dela se envolveu e ela reputa isso, ela se envolveu por causa das más companhias e ela quer punição para os outros, não quer para o filho dela, mas quer para os outros. Então, assim, muitas vezes vem isso. Então, assim, a sociedade, essa punição que o Atibaia estava criticando, e que às vezes vocês estão criticando, a sociedade às vezes ela quer punição também. E quem vai promover essa punição é a polícia, depois o Ministério Público, depois o Judiciário. Às vezes sem prova, igual você disse. Eu não sou favorável a isso, mas há uma pressão social por isso. E aí como é que a gente faz? Então, isso que eu estou dizendo, não é fácil consertar tudo isso. Porque, por um lado, a gente entende que eu tenho claro isso, que o problema está em outro lugar. O que tem que chegar na comunidade? Na verdade, a comunidade não deveria existir como ela é lá. Porque são áreas que a urbanização de São Paulo deveria ter sido de outro jeito. Né? As pessoas foram construindo, foram fazendo autoconstrução. Né? Nos finais de semana, as pessoas trabalhava dia de semana e construía no final de semana, com a ajuda dos vizinhos, a sua casa onde dava, né? E não devia ser assim, né? As pessoas deviam ter tido salários decentes para fazer casas decentes em áreas corretas, urbanizadas, em bairros assim como das classes médias. Não foi assim. São Paulo foi crescendo desordenadamente em vielas que sequer passam carros. Então, foi tudo errado desde lá de trás. Agora, como é que você conserta isso? Ao longo do tempo e a própria sociedade que sofre, essas populações que sofrem esses efeitos, muitas vezes elas estão juntas. Não estou querendo culpar essas pessoas, mas estou falando, o agente do Estado, desde o policial, passando pelo promotor, chegando no juiz, chegando no político, sofre a pressão para vender essa solução fácil da punição. Pode ver o que aconteceu no Rio agora. Né? O que aconteceu no Rio não é à toa. Eles não fizeram aquilo lá à toa, né? Enfim. Mas aí eu volto a fazer a pergunta. Rai, chama um intervalinho antes, porque esse quadro aqui, a gente eu falei com o Fernando que a gente ia fazer 45 minutos. Esse último bloco tem 55. Misericórdia. Então vamos fazer um intervalinho, aí você guarda, e aí depois na volta cada um faz sua consideração e tal, e você guarda a pergunta e já faz, chama aí você. E aí, galera, vamos chamar mais um intervalo, beber uma água, refletir um pouquinho sobre o nosso bate-papo. Banheiro é Chico. Então daqui a pouco a gente volta na medida certa. Se liga aí, galera. Bebida alcoólica. Quanto mais cedo, pior. Quem começa a beber antes dos 15 anos tem 4 vezes mais chances de se tornar um dependente químico. Mais da metade dos estudantes de 13 a 15 anos já experimentaram álcool. A média de idade do primeiro consumo de álcool é de 12 anos e meio. Bebida alcoólica. Quanto mais cedo, pior.
Esta é uma campanha da Prefeitura de São Paulo que alerta sobre os riscos do consumo de álcool na adolescência. Equipe técnica do MSE Santa Amaro, na caminhada com você. Se liga aí, galera. Fala, galera, voltando com o podcast Na Medida Certa, com a presença do nosso promotor de justiça, Fernando Simões, o Chico, o Lucas Vitor e o Paulo Henrique, aqui o nosso PA. Nós estamos na reta final, vamos fazer umas reflexões sobre tudo o que foi falado, fazendo nossos agradecimentos, já agradecendo ao doutor Fernando pela presença, pela colaboração, pela troca, pela escuta aos adolescentes, à equipe. Falar que é sempre muito rica a presença do senhor aqui e construtiva, né? Eu acho que vai ser o primeiro de muito podcast aqui Na Medida Certa, falando do que a gente pode construir junto e trabalhar para alcançar não os tripés da medida que está posta, e sim construir novos tripés para que podemos atingir na medida mesmo. Pode falar. Bom, eu queria agradecer muito o convite, em primeiro lugar, né? Dizer que para mim é um lugar comum, né? Dizer que é muito rica a experiência e tal, mas é isso que eu sinto mesmo, assim, porque é muito raro a gente ter essa oportunidade de falar com os adolescentes e, por incrível que pareça, colocando assim de uma forma pública, né? Numa gravação, ficou mais interessante do que se fosse qualquer experiência de conversa privada, porque eu acho que o espaço público, o debate público tem essa potência de tornar a gente de uma certa forma vulnerável, né? Porque quando as autoridades se expõem a isso, eu não falo por mim, né? Mas pelo cargo, né? Pelo Ministério Público, a gente fica muito protegido, né? Em geral, as autoridades públicas ficam numa situação... mais próximo, que eu não estou te ouvindo. Em geral, as autoridades ficam numa situação muito protegida, né? Nos seus cargos. E o ideal, acho que elas sempre se coloquem nessa posição de debater e de prestar contas à sociedade e principalmente às pessoas em relação às quais elas opinam ou decidem nos processos, porque eu achei uma experiência formidável, assim, porque você não presta contas só a quem, principalmente no nosso caso, né, a sociedade em geral, né, que é geralmente o que a gente imagina. Você presta conta sim a quem está no processo, sofrendo as consequências, os impactos imediatos dos seus atos, né? Eu acho que vocês fizeram perguntas muito boas, muito interessantes, né? E me colocaram nessa situação, né? Fazendo perguntas do tipo, olha, mas você faz tal coisa e isso não melhora, tal. É justo perguntar, né? Eu sou pago com dinheiro de impostos da sociedade de vocês, né? Então eu acho que isso é uma lição de cidadania, esse podcast aqui. Então agradeço muito parabenizo pela iniciativa, agradeço pelo convite, parabenizo vocês pelas perguntas. Não é todo dia que a gente vê adolescentes como vocês fazendo perguntas tão corajosas, tendo uma postura tão altiva, assim. Achei uma lição de cidadania para mim, as perguntas de vocês. Obrigado. Perfeito. Chico? Queria agradecer aí também pela oportunidade aí de estar vindo aqui, trocando um papo com vocês também. Achei muito produtivo. Também me ajudou bastante, abriu minha mente. E que tenha mais vezes também, que eu possa encontrar você lá fora, poder mostrar que a conversa que você teve comigo aí me ajudou bastante. Que eu possa mostrar pra você também que os pretos podem estar em qualquer lugar onde for e onde a gente quiser estar, a gente vai estar. É isso. Muito obrigado mesmo pelo MSE aí, ó, apoio de todo mundo. E aí, Pia? Eu queria agradecer, né? Como você falou, essa conversa aqui não é muito fácil de ter, né? Então aprendi muitas coisas nessa conversa que nós teve produtiva. E também tirei umas dúvidas que eu tinha para tirar, né? Acredito que eu aprendi bastante. E eu espero que você tenha abrido o seu campo de visão um pouco, para você poder enxergar um pouco mais como que é sofrida a periferia e os lados de fora, né? Com certeza.
É só isso que eu tenho para falar e obrigado pela oportunidade. É isso. Quer falar, Tibaia? Bom, sempre agradecendo aí a participação de todos. Fernando, pela atenção, a paciência. É o que você disse, sair daquele lugar, que é um lugar de conforto, de certa forma, né? Para vir aqui se expor, porque não deixa de se expor, porque a gente não pensou nada antes, eu não mandei perguntas. A conversa que a gente teve foi nesse sentido: vamos deixar fluir, vamos falar sobre o Ministério Público, MP e o seu papel, e vamos ver o que os meninos trazem, né? Até fiz aqui uma pauta que não li nada, não saiu nada daqui, e foi muito rico. Fico feliz, agradecer aos meninos pela participação, por se entregar e fazer a pergunta a partir daquilo que vocês sabem muito e sabem mais. Vocês são o cerne de tudo isso que está acontecendo aqui, então a participação de vocês deixa nós do MSE muito felizes, né? E agradecer a Raimunda sempre, Renata, Vitor, Júnior, Cida, porque o serviço de medida é um todo, não é um técnico de medida, é um modo de pensar o atendimento aos jovens aqui. Isso tem que ser universal aqui dentro, e a gente tem conseguido. Então agradecer a todo mundo aí. E aí você faz agradecimento às instituições. Eu queria falar só a última coisa também aí, que eu sou um pouquinho tímido, né, até sair um pouco, mas queria agradecer mesmo de verdade, mesmo de coração, a toda a equipe do MSE, que de uns tempos para trás também eu vi que minha vida também deu uma mudada bastante, deu uma amadurecida, que também que vocês nunca param de fazer esses trabalhos seus, que é maravilhoso, as pessoas, o jeito que vocês tratam a gente, porque eu falar pra você, hoje como o mundo tá, é difícil ter pessoas assim que se importa, mesmo que não é da família, que se importa com a gente, que cuida também, né? Eu tiro aqui vocês todos, minha mãe, meu pai, como minha família inteira também. E queria agradecer muito, que seus trabalhos é muito importante, não só pra mim, mas todas as pessoas que aparecem aqui, que representa os que já passou, os que passaram, e que seus trabalhos é incrível, de verdade mesmo. É isso, é bom ouvir, e preocupante que a gente tem que continuar trabalhando nessa linha. Mas primeiramente agradecer a SMADS, a Secretaria de Desenvolvimento Social, por estar proporcionando esse momento, permitir que o MSE consiga fazer esse trabalho, permitir apoio à Associação de Auxílio Mútuo da região leste, agradecer ao CREAS, a nossa parceria de gestão da senhora Priscila Pereira Santos, agradecer toda a equipe do MSE, agradecer ao MP por ter permitido a sua vinda aqui, que é uma situação nova, inovador, né? O MP a gente conhece de outros papéis, mas está vindo nas medidas, acho que isso tem que acontecer mais. E agradecer a todos que estão aqui. Agradecer também, fazer um agradecimento à agência Banto, que possibilita toda a estrutura aqui da nossa oficina de introdução audiovisual, dos podcasts. Fazer um agradecimento ao Mesa Brasil também, né, que é nosso parceiro, programa Mesa Brasil do Sesc Interlagos, né, a pessoa da Tatiara, da Joyce. Fazer um agradecimento também, eu acho que é só, né? O apoio você já falou, né, Rai? Apoio falou, o CREAS. É isso. A Sá Santo Amaro, né? A Sá Santo Amaro. Agradecer o Júnior, que fica aí ouvindo e falando no nosso ouvido também. Mas é isso. Aí, em breve a gente volta com outros podcasts na medida certa. Se liga aí, galera.